Enquanto muita gente ainda nem percebeu o que aconteceu, algo mudou no mar, e pode ser maior do que parece. Porque não estamos falando apenas de um novo navio, estamos falando de um movimento que, silenciosamente, pode alterar o equilíbrio de poder em uma das regiões mais estratégicas do planeta. E a pergunta que começa a surgir é simples: como um único navio pode chamar tanta atenção? A fragata Tamandaré foi incorporada recentemente à Marinha do Brasil, e à primeira vista pode parecer apenas mais uma atualização militar, mas não é. Esse navio representa algo muito maior. E o detalhe mais importante, quase ninguém está olhando. Construída no Brasil, em Itajaí, Santa Catarina, essa fragata não é apenas moderna, ela é considerada a embarcação mais avançada da América Latina. E isso, por si só, já muda o jogo, porque não estamos falando de compra externa, estamos falando de capacidade interna, de autonomia, de desenvolvimento próprio. E isso, em geopolítica, pesa muito mais do que parece. Mas o que realmente chama a atenção não é só onde ela foi construída, é o que ela é capaz de fazer. De acordo com informações oficiais, a fragata Tamandaré foi projetada para operar em qualquer tipo de cenário de combate, no ar, na superfície e até debaixo d'água, sem restrições. E é aqui que a situação começa a ficar mais séria, porque isso significa que não existe um único tipo de ameaça que esse navio não consiga enfrentar. E mais do que isso, ele foi projetado para fazer algo que muda completamente a dinâmica de um conflito moderno. Ele pode evitar ser detectado. Sim, a fragata possui tecnologia capaz de reduzir sua assinatura em radares, sonares e até sistemas de detecção de mísseis. Em outras palavras, ela pode estar presente sem ser percebida, e isso em um cenário de guerra. É uma vantagem gigantesca, porque enquanto um lado tenta localizar, o outro já está posicionado e pronto para agir. Agora pensa nisso por um segundo. Se um navio consegue operar em múltiplos ambientes, sem ser facilmente detectado, o que isso muda? A resposta é simples. Muda tudo, principalmente quando esse navio está operando em uma área como a chamada Amazônia Azul, uma região gigantesca, rica em recursos naturais, petróleo e rotas estratégicas. Uma área que já é considerada essencial para o futuro do Brasil e que agora passa a ter uma camada extra de proteção. Mas tem um ponto aqui que muita gente ainda não percebeu, e é exatamente isso que começa a chamar a atenção fora do país. A fragata Tamandaré não é apenas uma ferramenta de defesa, ela é um sinal de que o Brasil está mudando sua postura, de que o país está investindo em tecnologia própria e, principalmente, em soberania, porque durante muito tempo o controle dos mares esteve concentrado nas mãos de poucas potências, e qualquer movimentação fora desse padrão gera reação. Agora imagina o seguinte cenário: um país com vasto território marítimo, rico em recursos, começa a desenvolver tecnologia capaz de proteger essa área de forma autônoma, sem depender de terceiros, sem limitações externas. O que isso representa? Para muitos analistas, isso representa uma mudança de posicionamento, uma quebra de padrão, e para algumas potências, um possível problema. Porque o controle de rotas marítimas, recursos e regiões estratégicas sempre foi um dos pilares do poder global. E quando um novo player começa a ganhar capacidade real de defesa, isso obriga todos os outros a recalcularem. Mas aqui está o ponto mais interessante. Isso não aconteceu de forma barulhenta. Não houve anúncio com grande impacto global. Não houve tensão imediata. Foi um movimento silencioso. E talvez seja exatamente por isso que ele é tão relevante. Porque mudanças mais profundas raramente acontecem com alarde. Elas acontecem assim, aos poucos, sem chamar atenção imediata, mas com impacto crescente. E é exatamente isso que a fragata Tamandaré representa. Não é apenas o presente, é um indicativo do que pode vir. Porque esse é apenas o primeiro navio de uma nova classe. E isso levanta uma questão importante. Se esse é o primeiro, o que vem depois? Quantos outros navios podem seguir esse mesmo padrão? E até onde essa capacidade pode evoluir? Porque tecnologia militar não é estática, ela evolui. E quando um país entra nesse ciclo de desenvolvimento, ele não volta atrás. Agora soma isso ao contexto global. Tensões internacionais aumentando, disputas por recursos, conflitos indiretos acontecendo em várias regiões e, ao mesmo tempo, países reforçando suas capacidades de defesa. Nesse cenário, cada movimento conta. E o Brasil, com esse passo, deixa claro que não pretende ficar de fora. Mas isso não significa confronto, significa preparação, significa capacidade, significa presença. E isso muda a forma como o país é visto, não apenas internamente, mas
mas externamente também. Porque, no fim das contas, o poder não está apenas em atacar, está em ser capaz de se defender e fazer isso de forma eficiente e imprevisível. E é exatamente essa imprevisibilidade que começa a chamar a atenção. Porque quando um sistema não pode ser facilmente detectado, ele não pode ser facilmente neutralizado. E quando não pode ser neutralizado, ele precisa ser respeitado. E esse é o ponto central: respeito estratégico. Algo que não se impõe com discurso, mas com capacidade. Agora me diz uma coisa: você acha que isso é apenas mais um avanço militar ou o início de algo maior que ainda está começando a se desenhar? Comenta aqui o que você achou desse vídeo.